Evangelho, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa dos apóstolos São Judas e São Simão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Aí estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Hoje, festa dos apóstolos São Judas e São Simão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de celebrarmos a festa desses dois apóstolos do Senhor. E o Evangelho que nos foi entregue na liturgia de hoje nos apresenta o chamado dos 12 feito por Jesus no 6º capítulo de Lucas. A narrativa do chamado e o elenco dos apóstolos vai aparecer nos Evangelhos. Hoje nós ouvimos na narrativa de Lucas e na apresentação dos apóstolos, nós vemos que Simão era codinominado Zelota e Judas vai receber também a identificação de filho de Tiago, ou então o codinome de Tadeu. Dessa forma, se identifica de maneira mais precisa os apóstolos. Mas antes de falarmos um pouco sobre cada um deles, o Santo Evangelho de hoje nos mostra a gratuita eleição feita por nosso Senhor Jesus Cristo dos 12. O Senhor se recolhe no alto da montanha em oração e intimidade com o Pai e dali, no seu coração, o Pai coloca o chamado dos 12, que ele escolherá do meio daqueles que o seguem. O Senhor escolherá 12 nomes. A escolha de Jesus se dá em um tempo profundo de oração na presença de Deus, na montanha. Lucas sempre coloca Jesus, apresenta Jesus em oração antes das grandes decisões que serão admitidas por ele no percurso do anúncio da Boa Nova do Evangelho. Assim, Jesus está reunido em oração, reservado, melhor dizendo, em oração com o Pai, quando lhe é dado ao coração o nome daqueles que ele chamará para estarem com eles. A eleição dos apóstolos acontece de maneira gratuita, feita exclusivamente pelo Senhor. E a resposta dos apóstolos, ela é imediata. Todos eles, daquele dia em diante, deixando tudo, o seguiram sem jamais abandoná-lo, a não ser Judas Iscariotes, aquele que seria o traidor que iria abandoná-lo. Bom, dessa forma, o Evangelho de hoje retrata
as duas grandes belezas sobre a nossa vida. Deus nos chamou, Deus nos escolheu e nós somos, ao nosso tempo, no exercício da nossa liberdade, convidados a respondermos com imediata prontidão tão grande dom de amor e escolha do Senhor por cada um de nós. Por meio dos 12 apóstolos, o Evangelho foi anunciado a todas as partes. O nome de Jesus foi conhecido por muitos, amado, honrado. A missão dos apóstolos foi levar o anúncio do Evangelho aos 4 cantos da terra. Nós somos os frutos desse grande apostolado realizado por eles e somos chamados a tomar parte nesse mesmo apostolado a partir do nosso batismo, quando por amor a Cristo também podemos fazer uma entrega total de nossa vida e de tudo o que está nela por amor ao Senhor, a fim de que o amemos sobre todas as coisas e permaneçamos com Ele até o fim. Hoje nós temos alguns conhecimentos através da tradição a respeito desses 2 apóstolos cuja as informações no Evangelho são mais escassas. Uma antiga tradição fala a respeito de Simão, que não é Simão Pedro. Antigas tradições, como por exemplo os bizantinos, identificam com Natanael de Caná. Outros com o mestre Sala, durante as bodas de Caná, quando Jesus transformou água em vinho. Simão é ainda identificado como primo do Senhor, irmão de São Tiago Menor, ao qual sucedeu como bispo de Jerusalém nos anos da destruição da cidade santa pelos romanos. Os povos armenos sustentam que foi ele quem difundiu o Evangelho em sua região, onde teria sofrido também ali o martírio. Seja como for, seu campo missionário é deduzido dos textos de Atos de Simão e de Judas, segundo os quais os 2 apóstolos percorreram juntos as 12 províncias do Império Persa. Estes são textos que não compõem a Sagrada Escritura, mas que são contemporâneos ao período dos Evangelhos. Também no Ocidente, os 2 apóstolos aparecem sempre juntos. Em Veneza, é dedicada a ambos a igreja de São Simão Pequeno. E Simão Maior é São Pedro, engraçado, né? Então, São Simão Pequeno. Dessa forma, a tradição, né, como aqui está mostrando agora, através desse testemunho histórico da cidade de Veneza, a tradição sempre aproximou os 2 apóstolos, por isso a festa deles permanece juntas até hoje, né? O apóstolo Judas, que não é o Iscariotes, apressa-se em precisar o evangelista São João, ao escrever, não é o Iscariotes, é considerado pelos galileus primo de Jesus. Eles se perguntam, espantados com o grande barulho que se fazia em torno da figura do Nazareno, não é este o carpinteiro, irmão de Tiago, Judas? É provável, segundo alguns exegetas, que Judas seja o esposo das bodas de Caná, mas é apenas uma possibilidade. O primeiro a fazer tal suposição foi o historiador Eusébio, nos primeiros séculos, para explicar sua presença como missionário na Arábia, na Síria, na Mesopotâmia e na Pérsia. Sempre segundo a tradição, teria ele sofrido martírio em Arado ou em Beirute. Ele é identificado como o autor da carta canônica que leva seu nome, a carta de Judas.
Um livro escrito de 25 versículos, no qual lança uma severa advertência contra os falsos doutores e convida os leitores à perseverança na fé genuína do ensinamento dos apóstolos. Então, esses são os pareceres que nós temos na tradição sobre o percurso de cada um dos apóstolos. Mas como é bom sabermos que nosso Senhor permaneceu com seus discípulos e permanece com sua igreja até o fim. Eu estarei convosco até o fim. E de fato, meus irmãos, o Senhor está no meio de nós e nós sentimos a sua presença, vemos e compreendemos o seu poder, porque através do anúncio dos apóstolos, o mundo inteiro conheceu o nome do Senhor e foi se convertendo à fé cristã. Que pela intercessão dos santos apóstolos, a Igreja de Cristo continue crescendo e o nome do Senhor continue sendo proclamado e amado nos 4 cantos da terra, para a honra e glória do seu santíssimo nome, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão dos santos apóstolos de Cristo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.